estudando sobre Jerusalém. Uma igreja cheia de amor é o tema de hoje. Glória a Deus. Texto áureo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 4, 32 ao 37. Eu leio os pares, peço aos amados irmãos que leiam os ímpares. E o 37 nós leremos juntos, amém? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. A igreja. Peraí, todo mundo fala, não vou entender nada. Última frase abaixo, mas todas as coisas eram comuns. Faltou a última frase. Então desculpa. Obrigado. É o que ficou. Aí eu olhava para o outro. Vamos lá. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Aí eu não li isso agora, né? Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, todos, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Obrigado, meus amados. Podem tomar assento. O que aconteceu aqui, o pastor Eugenese iria decifrar muito bem quando você está lendo aqui a tua mente está assim. Não sei se aconteceu com vocês, está acontecendo muito comigo. Eu estava terminando de ler minha mente, né? Foram 2 semanas muito difíceis, mas o Senhor é bom. Irmãos, eu li a lição, gostei muito do comentário, excelente assunto, e eu vou abrir a Bíblia aqui agora. Atos capítulo 4. Conseguiu, Francisco? Obrigado, tá bom. Fica à vontade, tá? Eu gosto muito do livro de Atos. Essa é uma revista, aliás, as revistas da CPD são assim, é difícil de se dizer. Pastor Laurindo, você está aí, reverendo? Estou crente que indo lá te buscar. Está do lado da maninha. Se soubesse, eu vou ter que a gente pé agora e te passar agora. Ai, Jeová. As revistas da CPD são maravilhosas, né? E a lição de hoje trata do amor na igreja primitiva, a começar por Jerusalém. E a lição trata da lição da igreja de Jerusalém. 32 ao 37 é a leitura bíblica em classe de hoje. E a lição está muito bem colocada.
Porque o capítulo de hoje trata do amor e comunhão na igreja. Preste atenção. A lição de hoje trata do amor e comunhão na igreja e termina o texto aqui falando de um nome, de uma pessoa. Que pessoa é essa? Tá maneiro aqui, eu falei certo. Tá falando de quem? Barnabé. Logo embaixo está falando de um casal. Que casal? Ananias e Safira. O propósito de Lucas, claro, é mostrar o oposto entre Barnabé e Ananias e Safira. Ele, doutor e historiador Lucas, ele está narrando o capítulo 1, promessa da descida do Espírito Santo, capítulo 2, cumprimento da promessa, poder de Deus desce na igreja, capítulo 3, a cura do coxo, né? Vai narrando o crescimento da igreja. No final do capítulo 4, vamos aí caminhando em Atos, ele identifica a comunhão e o amor na igreja primitiva, especificamente em Jerusalém. Esse amor, não é, como característica dos membros de Jerusalém. Aí designa Barnabé como exemplo claro do que era a igreja. Barnabé aqui prefigura a narrativa da comunhão da igreja. Era só um coração, né, do povo, as pessoas repartiam seus bens voluntariamente. Aí cita o nome de Barnabé como sendo a própria caracterização dessa comunhão. Barnabé. Logo abaixo cita Ananias e Safira como o oposto do sentimento da comunhão e da unidade da igreja. Certo? E a lição de domingo que vem trata sobre Ananias e Safira. Então, corretamente colocada ali a ordem. Ok? Então, semana que vem é uma lição também muito importante. Então, essa questão de divisão em capítulos veio séculos depois. Séculos depois. Nós temos uma narrativa. Final do capítulo 4, Barnabé, que é o José, né, chamado filho da consolação, por isso Barnabé era um levita, um homem de bem, o seu caráter, e um homem com bens, um homem de bens e com bens, né? Só que no capítulo 5, logo abaixo, não estaria errado o capítulo 5 começar no 32 do 4. Não estaria errado, porque do 32 para baixo, entrando no 5, mostra como era a igreja, como era Barnabé e como não era de acordo com o que deveria ser Ananias e Safira. Os irmãos entenderam? Outra coisa interessante, da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma. Eu já falei isso aqui outras vezes. Nesse texto, nós temos aqui prefiguração do singular e do plural. Era uma multidão, é coletivo, não é? É plural, multidão. Mas da multidão era um só coração. Eu acho isso aqui muito interessante. Plural, singular. Da multidão era um só coração. Sabe qual é o nome disso? Unidade. Sabe o que caracterizou a verdadeira unidade? A própria lição falou: o amor. E o amor como subproduto da graça abundante na igreja. Quem estudou a lição sabe do que eu estou falando. A graça abundante na igreja. Então esse amor não é um amor como
sentimento comum, solidário que deve haver nas pessoas. Alô, som, não é? Esse amor é o amor como consequência de quem é alcançado pela graça. Aliás, a graça é a origem da salvação, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. A ação da graça de Deus, que abunda e superabunda na vida do ser humano, faz produzir nele o gomo do fruto do Espírito chamado amor. Isso, amor. E esse amor era demonstrado como característica de uma conversão verdadeira, sim ou não? Como é que a gente sabia que a conversão lá foi verdadeira? Porque a igreja caracterizava o amor como consequência da graça. Então, olha aí, ó. Imagina eu quadro fazendo esse desenho aqui. Graça, amor que gera na igreja. Podemos ser É isso a lição de hoje. Amém, irmãos? Amém. É isso. A graça, ou seja, a igreja de Jerusalém passou por uma conversão genuína. O que mais? Verdadeira. Como é que a gente sabe que a igreja passou por uma conversão verdadeira? Porque havia nela o fruto do Espírito chamado amor. Vamos lá, chamado amor. Que gerou na igreja unidade. Graça, amor, unidade. Graça, amor, unidade. Graça, amor e unidade. Glória a Deus. Mas você vamos falar para o irmão, não é? Para a irmã? Olha para ele, fale isso. Graça, amor, unidade. Vamos lá. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Graça, amor, unidade. Há mais de 10 anos eu tenho falado que nós devemos ter aqui na DCM graça, sim, isso tudo. Nós temos pregado a unidade, não temos? Mas a lição de hoje nos lembra que essa unidade verdadeira vai ser fruto do amor de Deus derramado em nossos corações. E como consequência da graça. Por isso que eu falei no culto de ensino que graça é um elemento essencial de uma doutrina sã, de uma doutrina saudável. Amém? Os irmãos que não puderam vir, viram o vídeo? Né? A graça é uma das características fundamentais de uma doutrina sã, uma doutrina que dá saúde, uma doutrina saudável. É a graça. Tire a graça da igreja, ela perde a graça. Graça não é água com açúcar, graça é doutrina sólida. A igreja deve pregar a graça, viver na graça, amar a doutrina da graça. E o amor também é doutrina sólida. Então esse amor era verdadeiro. Então, primeiro passo dessa lição de hoje é nós entendermos essa questão do individual para o coletivo, da multidão, mas não era uma multidão diversificada, dividida, faccionada. Tem igrejas que são grandes no número de membros. Meus amados, por favor, a palavra está sendo ministrada. Então, irmãos, essa graça, ela opera isso na igreja. Então, não basta ter multidão por ter multidão. Tem que ter uma multidão com unidade. E uma multidão com unidade, ela é fruto do amor de Deus derramado nessa igreja, que caracteriza uma igreja que verdadeiramente tem membros que passaram pela graça, foram alcançados pela graça. Não adianta ter multidão faccionada, dividida. Não. Uma igreja avivada não é caracterizada apenas pelo quantitativo dos seus membros, mas pela qualidade desse quantitativo. Uma igreja pode ter 20 membros e estar avivada.
Pode ter 3.000 membros e não está avivada. Sabia? Aleluia. Sabia? Né? Numa igreja, no local onde é proibido pregar o evangelho, eu vi um missionário da Palavra Viva falar isso. Ganhou uma alma no ano, comemorou. Amém. Uma alma no ano, num lugar onde é perseguido o evangelho. Então, irmãos, mais importante, e outra coisa, essa lição de hoje tem tudo a ver com o que nós pregamos aqui na nossa igreja, a importância da unidade na igreja. A unidade da igreja é tão importante que o diabo sabe disso, porque o reino dividido não subsiste. Eu sempre tenho dito que unidade gera avivamento, que gera unidade, que gera avivamento, que gera unidade. A Bíblia mostra várias vezes essa característica. Lá em Atos, por exemplo, no capítulo 1, antes que fosse derramado o batismo com o Espírito Santo, diz a palavra no capítulo 1, versículo 13, versículo 14, Atos 1,14: todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No 13 fala dos 12 apóstolos. 14 fala as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus já convertidos. Porque durante o ministério de Jesus, interessante, irmã Maria Liceta, consegui o sorriso dela, viu? Ela estava assim. Só até me desconcentrou, viu? Interessante é que Jesus, durante o seu ministério, ele não parou o seu ministério porque os seus irmãos não haviam ainda crido neles. Os irmãos ainda não tinham se convertido, não é? Até rejeitavam Jesus. Até rejeitavam. Jesus continuou seu ministério, não é? Há tempo para todas as coisas. Não pare o seu ministério. Se alguém da sua casa ainda não se converteu, se há uma batalha espiritual, não deixem menosprezar o teu ministério, não deixem diminuir o teu ministério, não deixem reprovar o seu ministério. Você e Deus sabem aquilo que Deus te deu. Amém? Agora não. Depois da ressurreição, prova inefável de que Jesus era o Messias. Aí eles se converteram depois da ressurreição. Só depois da ressurreição. Agora eles estão ali juntos. Glória a Deus. Os 12 apóstolos, as mulheres, Maria e os irmãos dele, agora sim convertidos. Maravilha. Estão lá. Só que tem uma característica muito interessante. Todos estes perseveravam em oração. É isso. Perseveravam unanimemente. É diferente, irmãos. É bom perseverar em oração sempre, mas é diferente perseverar em oração. É diferente de perseverar unanimemente em oração. Perseverar em oração, ora, mas não está unânime. Não está unânime com o seu pastor, não está unânime com a igreja, não está unânime com o irmão. Está orando, mas não está avivado. Ou mas não está avivado. E o Espírito Santo tem detectômetro. Não basta perseverar em oração. Tem que perseverar unanimemente. Perseverar em unidade. As líderes de oração em unidade com o seu pastor. O seu pastor em unidade com as irmãs de oração. Os jovens em unidade com os seus líderes. Os obreiros em unidade com o seu pastor. O seu pastor em unidade com os seus obreiros. Sete em unidade com congregação. Congregação em unidade com sete. Unanimemente. Aleluia. Amém?
unidade. Não é unidade só na hora do culto, não. Isso não é conversa fiada, senão eu vou ser hipócrita. Eu, Cláudio. Unanimemente um Alisson está ali, intelectual ali. Muito bom. Sempre unidade com ele. Deu para entender? Sempre unidade. Claro, não vou concordar sempre. Se eu tiver dúvida, eu sou assim. Não sabe que eu sou assim. Se eu tiver dúvida, eu vou para quem? Para a pessoa. Irmão, vamos resolver isso aqui. Como é que está? Como é que estamos nisso aí? É ou não é, irmão? Não vou ficar. Não arma por trás. Quem arma por trás quem armar por trás é cheirinho de enxofre. É coisa de demônio. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Tamo junto. Tamo junto e por trás está. Isso é coisa de demônio. Tamo junto do crente tamo junto mesmo. Isso é unidade. Amém. Então interessante aqui, perseveravam unanimemente em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Unidade verdadeira na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. É assim, é isso mesmo. É palavra de Deus hoje para a igreja. Você recebe? Eu recebo. Aleluia. Unidade, capítulo 1. Sabe o que acontece no capítulo 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos? Vamos lá, estavam todos? Unidade antes do poder cair. Unidade no momento que o poder caiu. Olha como é que estava Jerusalém, Alisson, que coisa tremenda, né? Unidade antes do poder cair. Unidade no momento que o poder caiu. Só que a unidade continuou. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na vamos lá, descendo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44 diz: todos os que criam estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Unidade antes de cair o poder, unidade no momento que caiu o poder, unidade depois que caiu o poder. Aí o tempo foi passando, cheguei na lição de hoje, está tudo ligado. Está tudo ligado. Esse assunto unidade e amor está desde o capítulo 1. Passa pelo capítulo 2 e chega hoje no capítulo 4. Chega na lição de hoje. Da multidão dos que creram, era só um coração. Isso é um disco muito bonito, a garotada. Informação para vocês, juventude, de uma cantata do Kerigma, da década de 90. Vou ver se eu acho, na época do vinil. É uma cantata do pessoal do Vencedor dos Porquistas. Pastor Samuel deve conhecer esse disco. Fera esse disco. É todo ele baseado no livro de Atos. Aí daí que vem a origem do hino. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Quem quer esse hino? Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Virou hino do cantor cristão. O coro era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Lindo louvor, lindo louvor. O sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo está na sua igreja e a palavra do Senhor está sendo ministrada. Então, irmãos, um só coração. A unidade continuou depois. A unidade continuou depois. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, importante caracterizar o seguinte: comunhão. Nada tem a ver com comunismo. Nada tem a ver com o comum do comunismo. É bom identificar isso aqui, porque tem algum teólogo da libertação aí, ou algum comunistinha que faz teologia e fica entranhado na Assembleia de Deus, está tentando empurrar marxismo na igreja e tenta dizer que era só um vendia para tentar justificar
o marxismo comunista. Isso aqui não tem nada a ver com comunismo, não. O comum aqui, tudo tinha em comum e repartiam os seus bens. Primeira diferença. Então não tem nada a ver com teologia da libertação. Já falei aqui várias vezes. Crente que vota em partido comunista, que vota porque quer, não é falta de ensino, não. Crente que vota em quem apoia comunista, faz porque quer, está em desobediência com a palavra de Deus, e nunca vou mudar isso. Nunca vou mudar o que eu creio e o que eu penso, porque faço baseado na palavra do Senhor. Em honra e homenagem aos missionários perseguidos na China, em Cuba, na União Soviética. Missionário morreu na União Soviética. Missionários presos em Cuba. Veja o vídeo do pastor Josué Leon e tantos outros. Leia um livro A Igreja na China. Crente que vota em partido que apoia comunismo está em desobediência à palavra do Senhor. Então não tem nada a ver com o comum de comunismo aqui, não. Com a teologia da libertação de Leonardo Boff, que é um comunista desviado, e a teologia da missão integral. Os teólogos de igrejas tradicionais tentam unir o ensino de Jesus com o de Karl Marx e tentam empurrar o comunismo no meio da igreja. Primeiro, então koiné significa comum, koinonia significa comunhão, koiné significa comum, koinonia significa comunhão. Primeira diferença: o comum do comunismo é imposto pelo Estado, não é voluntário. É o Estado que impõe. O comum aqui da igreja era voluntário, era subproduto da graça, que manifestava o amor e caracterizava a unidade da igreja. Então não tem nada a ver com o Estado impondo. Primeira diferença. Segundo, o comunismo histórico marxista de Lenin, Stalin, de Marx, é um comunismo ateísta. Ele era ateu. Ele dizia, e não adianta, eu fiz história, as pessoas ficavam interpretando. Disse: a religião é o ópio dos povos, está registrado. Marx escreveu: a religião é o ópio dos povos. Não adianta agora querer ficar interpretando isso. Que disse, acabou o papo. Religião é o ópio dos povos. E veio historicamente acompanhado de ateísmo ou de um cristianismo que se adequava aos princípios do comunismo. Outra, historicamente, o plano do comunismo do planeta é tirar os valores judaico-cristãos da sociedade. Por quê? Porque fica baseado no que o Estado quer impor. Então perde o conceito de família no seu sentido bíblico, conceito de moralidade no seu sentido bíblico, porque é o Estado que impõe o que quer. Enquanto tiver crente verdadeiro, por isso que eles detestam o evangélico. Evangélico raiz, não é evangélico Nutella, não é evangélico raiz, da época de Lourenço Olson, de Billy Graham. Não é isso, pastor Laurindo? Aprendi com esse homem aí, ó. E é o que dizia Antônio Gilberto, é o que dizia Billy Graham. Billy Graham não lembra a frase ao pé da letra, mas dizia que o comunismo é uma religião, entre aspas, fabricada pelo próprio diabo. Então esse comum aqui não tem nada a ver com o comum marxista, comunista, nada a ver. É um comum voluntário, como subproduto da ação do Espírito Santo na igreja. Quem quiser diz amém? Amém. É importante que se diga isso. Aliás, todo o respeito que tenho a todas as religiões, essa senhora até desvalorizou a própria religião, que acabou afirmando que a religião dela, ela tem um lado que opera por mal da pessoa. Ela acabou se confessando. Ela fez mal à própria religião dela.
Ela acabou confessando, e eu respeito todas as religiões mesmo, mas ela acabou confessando que a religião dela pode ser usada para prejudicar o outro. Sim ou não? Foi palavra dela. Falou que ia fazer uma macumba do Trump. Só que na mesma hora eu pensei o seguinte: na posse do Trump, quem orou por ele foi Franklin Graham. Sabe quem é Franklin Graham? Filho do maior missionário do século XX, filho de Billy Graham. Franklin Graham, pastor, homem de Deus respeitado na América. Aí veio o crente do terra. Mas essa não está certo. Já falei o nome. Você está do lado de quem? De Franklin Graham ou dessa cantora aí? Que você vai fazer macumba com? Está do lado de quem? O atual governo tirou o Brasil da memória do Holocausto. Uma coisa horrível que aconteceu na humanidade. Isso é característica antissemita. Tirar o Brasil do memorial do Holocausto. Se não concorda com o governo atual, uma coisa. Agora tirar da memória, que é uma coisa de história, do memorial do que foi a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a pior atrocidade contra os judeus. Coisa horrível. Já pensou? Agora, deu vontade de escrever assim. Eu não escrevi não, botei só no grupos. Fala para a senhora que não pega não. Porque Franklin Graham orou por ele na posse. E tem um grupo de pastores constantemente orando por ele. Só para não ficar perdendo tempo, né? Mas volta para cá. Então, irmãos, esse comum nada tem a ver com comunismo. Mas é subproduto do amor de Deus derramado no coração da igreja. Aí diz a Bíblia: pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, nisso, irmãos, como subproduto do amor fraternal no seio da igreja. Então, é legítimo a igreja ser um canal de acolhimento, de apoio e de ajuda ao próximo. E a DCM tem sido assim. E Deus quer que sejamos mais. Isso não significa que o ser humano tem que ser dignificado, valorizado e prosperar como fruto do seu próprio trabalho. E não se acomodar também nisso. Porque a Bíblia instituiu como bênção, não é? Como bênção para a humanidade, como bênção para o homem, o viver do fruto do seu trabalho e prosperar nisso. Mas a igreja jamais pode fechar os seus olhos para abençoar aqueles que dela precisam. Esse sentimento deve ser verdadeiro dentro do coração da igreja. Aí quando chega no capítulo 5, nós temos um homem mentiroso, egoísta, ganancioso, que nós vamos ver na semana que vem, e uma esposa conivente, Ananias e Safira. Então o propósito central dos versículos 35 ao 37 é mostrar: a igreja tinha generosidade e obediência. Por que generosidade e obediência? Porque a igreja repartia com os que nada tinham e obedeciam às orientações dos apóstolos. Mas o capítulo 5 mostra um casal que não tinha generosidade, porque eram gananciosos e egoístas, mentirosos e desobedientes. Egoístas por quê? Vou falar isso semana que vem. Por que egoístas? Porque tinham, mas não tinham um coração generoso para repartir.
E quanto mais coração generoso, mais Deus prospera e abençoa. Sabia? Sabia disso? Segundo, mentiroso, porque mentiu para o apóstolo Pedro, certo? Desobediente, porque desobedeceu a orientação dos apóstolos. Esse é o quadro desenhado. Uma igreja que amava, que mostrava esse amor na generosidade, como fruto da graça, do amor de Deus, que era consequência da graça e demonstrada na unidade. Irmãos, é isso que o Espírito Santo quer que a DCM seja. É isso que o Espírito Santo quer que a DCM viva. Deus quer que vivamos em unidade. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. A minha oração é que a DCM viva essa verdadeira unidade. Verdadeira unidade. A graça de Deus opere no seio da igreja e faz gerar nela o amor e que é demonstrada na unidade. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja em nome precioso de Jesus Cristo. Ficamos de pé em nome de Jesus. Senhor amado, a Ti a honra, a glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam tributados somente, tão somente ao Teu glorioso nome. Muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Ó Deus maravilhoso, possamos viver essa unidade verdadeira e o amor de Cristo derramado em nossos corações. Amor verdadeiro, Senhor. Amor legítimo, Senhor. Unidade verdadeira e legítima. Em nome de Jesus. E assim como o Teu Espírito que sonda rins e corações detectou em Ananias e Safira aquilo de mentira que havia neles, que haja em nós um sentimento verdadeiro que vai gerar ainda mais o crescimento da Tua igreja neste lugar. Oramos crendo, porque oramos na intercessão do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Todos dizem amém, por favor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. As crianças já estão no salão. Pode chamar lá, por favor. Nós pedimos aos obreiros, por favor, que pode encerrar ali a gravação, cuidado. Pedimos aos obreiros, por favor, que venham ao culto, presbíteros, evangelistas, todas as missionárias.